a bênção de Deus para esse momento em que nós estamos reunidos, né? Vou pedir para o pastor André orar para que Deus abençoe essas nossas 3 lições de hoje. Amém. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez estudar a tua palavra. Oramos para que o teu Espírito Santo esteja dirigindo a vida do pastor Paulo. Amém. Que é o instrumento do Senhor nessa noite para nos trazer mais conhecimento e mais luz sobre um tema tão importante que é a questão da autenticidade, da veracidade da Escritura Sagrada. Nós colocamos cada aluno diante do Senhor também, pedimos que o teu Espírito Santo comunique ao coração de cada um deles, Pai, trazendo entendimento e plena compreensão sobre esse assunto tão importante. Amém. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, só relembrando, né? Vocês, por favor, podem participar, devem participar, né? Ativamente aqui da nossa aula, como fizemos na segunda-feira passada, né? Fazendo perguntas, fazendo comentários, levantando questões, porque isso é uma aula, né? E a aula precisa ter troca de conhecimentos, né? Não ter aquela expectativa de que o professor sabe tudo, né? A gente não sabe mesmo. Mas esse compartilhamento de conhecimentos, daquilo que talvez você tenha lido, tenha ouvido, pode contribuir para a nossa aula de hoje, tá bom? Para participar é fácil, é só você ligar o seu microfone, quando você quiser fazer o seu comentário, sua pergunta, e todos nós vamos ouvir e vamos procurar responder, se for uma pergunta, né? Vamos tentar responder aquilo que você deseja saber, tá bom? Eu vou colocar os slides na tela e vou pedir, por favor, se alguém estiver tentando entrar, me avisem para que eu possa voltar a esta tela aqui, né, onde vocês podem me ver, para a gente poder dar a permissão para que a pessoa, então, acesse a aula. Tá certo? Bom, irmãos, por favor, apostila em mãos, tá? Nós vamos iniciar, veja aí, na página 104, ok? Página 104 da apostila. O título geral é A Canonicidade da Bíblia. E também, irmãos, nós vamos usar a Bíblia hoje um pouco mais do que as outras vezes. Tem vários textos bíblicos, eu vou pedir para que vocês leiam esses textos. Então, por favor, estejam todos preparados aí com a sua Bíblia em mãos, para que a gente possa dividir aí esse período de leitura. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui os slides e vou pedir, por favor, confirmem para mim, qualquer um de vocês, se está visível. Não está aparecendo nada, Paulo. Não está? Ok. Então, vamos de novo. Acredito que já sei por quê. E agora, está visível? Tá, agora está aparecendo. Maravilha. Então, vamos em frente. Lição de número 6, a canonicidade da Bíblia, né? Essa é uma questão muito discutida, muito conversada durante muito tempo, né? Sobre a escolha dos livros que compõem o cânon sagrado, a escolha dos livros, então, que compõem a Bíblia Sagrada como nós a conhecemos hoje. E é isso que nós vamos ver juntos, ok? É claro que como a nossa aula ela é online, a gente não vai se ater assim a muitos detalhes, mas vamos tentar passar aquelas informações que são mais relevantes para a nossa compreensão, né, sobretudo como cristãos, da canonicidade da Bíblia. E também agora, aí, como
estudantes, né, de um curso superior de teologia. Esse conhecimento, sem dúvida alguma, ele é fundamental, tá bom? Eu destaquei uma frase que está no início aqui da nossa lição, está aí na tela, né? Os livros do cânon sagrado estão à altura dos padrões mais exigentes e operam de modo dinâmico na transformação de vidas humanas. Então, o que nós vamos ver é que a escolha dos livros sagrados que compõem o cânon, os chamados livros, né, canônicos, né, que são de fato inspirados, eles, para serem selecionados, eles tiveram que obedecer a alguns critérios, e é o que nós vamos ver nessas lições que se seguem. Ok? Vamos em frente, então. Acompanhe aí na sua apostila. Eu estou aqui na página 106 agora. Os livros canônicos. Esse termo cânon, ele vem do grego canon, né? Que significa cana ou vara de medida. Então, cânon ou cânon é aquilo que mede. Tá? Então, nós vamos ver que os livros da Bíblia, os livros que vieram compor a Bíblia, precisaram passar por uma espécie de cânon, né? Aquilo que mede se eram, de fato, livros inspirados por Deus e não apócrifos, que são livros também que nós vamos falar mais à frente, tá bom? Quanto aos escritos sagrados, refere-se ao padrão, observe essa palavra importante, padrão de inspiração e autoridade divinas, por meio do qual os livros eram medidos. Ok? Então, o padrão que mede a qualidade de um livro e a sua condição, que o levou a compor a Bíblia Sagrada, passa por este padrão de inspiração e de autoridade, que nós vamos ver com mais detalhes um pouquinho mais à frente, tá? E a autoridade canônica é inerente a cada livro, ou seja, cada livro desses precisou passar por esse nível de medida, de avaliação e de padrão, né? Para que ele, então, pudesse ser aceito como um livro inspirado por Deus para compor a Bíblia Sagrada que nós temos em mãos hoje. Ok? Muito bem. Vamos, então, começar naturalmente, né? Pelos livros do Antigo Testamento, certo? Acompanhe comigo. Vamos lá. Só um instantinho, por favor. Eu estou na página 106 ainda, certo? Então, Bíblias na mão, por gentileza, que daqui a pouquinho eu vou pedir para que alguns irmãos, então, nos ajudem nestas leituras, ok? Bom, os livros do Antigo Testamento foram escritos com pleno reconhecimento de que eram sagrados e divinamente autorizados. O que acontece com isso? O que quer dizer essa expressão que o autor colocou na nossa apostila? Os próprios escritores atestaram o fato de que aquilo que eles escreveram foi recebido da parte de Deus. Foi a palavra revelada, a palavra inspirada, que moveu estes autores, esses profetas e outros escritores, a registrarem em seus livros aquilo que Deus havia falado efetivamente. Então, nós podemos dizer que a própria Escritura ela é um padrão de si mesma, tendo em vista, claro, que o livro foi inspirado para que estes homens pudessem escrever, então, e a gente hoje pudesse ter em mãos. Vamos atestar isso juntos, tá? Os profetas estavam conscientes de que falavam a palavra de Deus por inspiração. Muito bem. Vamos, então, a essas referências. Eu vou pedir aqui para Vera, por favor. Vera, abra aí a sua Bíblia, né, em Êxodo, capítulo 4, versículos 15 a 16. Vou pedir ajuda ao Francisco. Chiquinho, abra para nós aí no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Ok?
ok? Segundo Reis 7:1 para o Francisco. E a Regina, por favor, Regina, abra para nós Jeremias, capítulo 13, versículo 1, ok? Não precisa ler nesta ordem que está citada aqui nesse slide. O primeiro que achar, por favor, leia para nós. Êxodo 4, Êxodo. versículos 15 e 16. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para com ele como Deus. Ok? Então, nós temos aí o texto que se refere a Moisés e a Arão, como nós sabemos muito bem, tá? Vamos para a próxima referência? Jeremias 13:1. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Ok? Assim me disse o Senhor, tá? E a referência de 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Ok. Obrigado, irmãos, pela ajuda. Então, vejam, são referências bíblicas que atestam a consciência destes profetas de que a palavra que eles receberam foi de Deus. Não foi imaginativa nem criativa da parte deles, mas foi inspirada pelo Espírito Santo para que eles registrassem, ok? Então, temos aí a própria Bíblia atestando a sua inspiração no caso destes livros, ok? Irmãos, os 10 mandamentos foram os primeiros escritos registrados, conforme o episódio narrado nas Escrituras, né, que Deus escreveu na pedra e entregou para Moisés os 10 mandamentos. Né? Então, digamos assim, eles foram os primeiros registros, né, do próprio Deus. Aí, no caso, foi o próprio Senhor que escreveu ali cada mandamento e depois Moisés os recebeu e entregou para o povo. Tá? Então, apenas para que a gente possa ir caminhando na compreensão da composição do cânon da palavra, neste momento, claro, do Antigo Testamento. Ok? As leis de Moisés foram posteriormente escritas em livro. Então, nós temos ali Números, Levíticos, Deuteronômios, né? Deuteronômio, perdão, que foram livros escritos por Moisés, que recebeu da parte de Deus a instrução, a inspiração para isto. Temos mais esta referência bíblica, vou pedir para a pastora Cláudia, por favor, nos ajudar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 25. Samuel registrou os regulamentos da monarquia, né? Lembram-se que a nação não tinha um rei, depois eles pediram um rei, e o primeiro rei que eles tiveram foi Saul, e depois foi Davi, e assim sucessivamente. Vamos lá, então? 1 Samuel 10. Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e as expôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para suas casas. Ok, pastora, obrigado. Então, veja, Samuel escreveu e colocou diante de Deus. Né? Ou seja, só poderia valer, né, como inspirado se tivesse o aval de Deus, a inspiração de Deus, a direção direta, né, do Espírito Santo na construção destes registros, ok? Agora vamos então ali para
para essa próxima referência, vou pedir para a Noelene nos ajudar, Jeremias, capítulo 36, versículo 32. Os profetas registraram as mensagens que receberam pela inspiração divina. Vamos ver. Só um pouquinho, só estou encontrando aqui. Ok. Pode ver aí, Noelene. Nós estamos na página 106, 107, 108, ok? 36, 32. Ok. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então, o próprio Jeremias foi quem ditou, né? Ditou para que o escriba registrasse, porque foi ele quem recebeu, pela inspiração divina, a mensagem que deveria ser registrada para todo o povo, tá? Então, nós estamos acompanhando aí a questão da canonicidade da Bíblia e estamos vendo, neste momento, o Antigo Testamento, tá? O conteúdo, veja, eu estou aqui na página... Por favor, estou na página 108 e 109, ok? O conteúdo do cânon hebraico do Antigo Testamento contém 24 livros. Veja, isto digamos assim, o original. Começa em Gênesis e termina em 2 Crônicas. Porém, o cânon do Antigo Testamento protestante, que é esse que eu e você temos na Bíblia que usamos, ele contém 39 livros. Opa, como é que se entende isso? Vamos entender. O conteúdo de ambos, tanto de 24 livros, que é o cânon hebraico, como o de 39 livros, que é o cânon protestante, ambos são exatamente o mesmo. A diferença está na ordem e na divisão dos livros. Vamos entender. O cânon protestante, né, que tem 39 livros, segue a ordem da Septuaginta, que dividiu em 2 cada um dos seguintes livros: Samuel, Reis, Crônicas e Esdras, Neemias. Ou seja, no cânon hebraico não existe 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e depois Neemias. Não. A Septuaginta foi que dividiu estes livros que estão aqui citados em 2, cada um deles. Dividiu ainda o livro único dos 12 profetas menores em 12 livros individuais, resultando em 11 livros adicionais, ok? Então, os 12 profetas menores, que tem lá Ageu, Naum, Abacuque, Sofonias, Oséias e tal, esses eram um conjunto, né? Esses 12 era um só, era um livro só, né? Mas foram divididos, resultando, então, em 11 livros adicionais. E a partir do século XVI, as Bíblias hebraicas também passaram a aceitar a configuração de 39 livros, tá? Então, tanto os 24 livros do cânon hebraico do Antigo Testamento, quanto os 39 do cânon protestante são o mesmo, né? Não tem livros a mais nem a menos, apenas a divisão é que está diferente. Ok? Nós temos alguém com o microfone aberto, se pudesse fechar, por gentileza, a menos que queira fazer alguma pergunta, tá? Se quiser fazer, esteja à vontade. Muito bem. Vamos ver, então, essa divisão tríplice do Antigo Testamento. Isso aqui é bem importante para que a gente possa entender, né? Como é que foi feito isso, tá certo? Vamos ver, então. A primeira divisão, os livros, né? Escritos por Moisés. Moisés, profeta e legislador, escreveu a Torá. Tá? A segunda divisão vem os profetas,
que ocupavam oficialmente o cargo profético, ou seja, o ofício deles era ser profeta, ok? E eles tinham como função revelar a palavra de Deus à nação. Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros. A terceira divisão estão relacionados àqueles que não tinham o ofício de profeta. Eles tinham outros ofícios, porém, também profetizaram, que foi, como está na nossa apostila, né? Davi e Salomão, que eram reis, Esdras, que era escriba, Daniel, aqui classificado como estadista pelo autor da nossa apostila, e Neemias, que foi governador. Ok? Então, veja, para nós entendermos por que a Bíblia que nós temos em mãos tem esta configuração, esse formato, em função de todos esses fatores que ocorreram, claro, isso há muito tempo atrás, tá bom? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre datas e tal, tá? Eu gostaria de pedir, então, né, para que o pastor André pudesse ler para a gente aí Lucas 24, 44, onde Jesus, no Novo Testamento, veja, nós estamos atestando a canonicidade da Bíblia, certo? Então, perdão, Jesus, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas 24, 44, reconhece esta divisão. Vamos lá. Ok. E disse-lhes: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ok? Então, veja, o próprio Jesus atesta isto. Ora, ele é a palavra encarnada, né? É o verbo que se fez carne. Ninguém melhor do que ele para atestar isso, tá bom? Então, nós estamos aí acompanhando, vamos chamar assim, desta defesa apologética, perdão, pode ser até redundante, né? Porque apologética é a defesa mesmo, a apologia é a defesa de alguma coisa, né? Mas nós estamos aí fazendo a defesa da canonicidade das Escrituras. Vamos, então, ao cânon do Novo Testamento agora, certo? Eu estou na página 110 da apostila. Você que está com a apostila aí, olhe lá no topo, né? Você vai ver que está escrito lá, o cânon do Novo Testamento. Muito bem. A composição foi paulatina, ou seja, ela cumpriu algumas etapas, né? Não foi feito tudo ao mesmo tempo, né? No início, houve a proclamação da mensagem cristã, quando os relatos da vida de Cristo foram dados oralmente. Veja, ainda não tinha nenhum livro do Novo Testamento escrito. Era comunicado oralmente, ou seja, os apóstolos, os discípulos, aqueles que estavam presentes durante as mensagens que Jesus pregou, os milagres que Jesus operou, os sinais que eles viram, eles transmitiam isso oralmente para os seguidores do Senhor. Posteriormente, as cartas apostólicas passaram a circular entre os grupos de crentes e eram consideradas inspiradas. Agora, começamos então a ter livros que registraram os fatos do Novo Testamento, que chegaram para nós. Vamos ver esta referência de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 16. Tem alguns irmãos que eu não pedi para ler, acho que todos leram, né? Se todos já leram, me parece que a Vera foi a primeira. Eu não li ainda, pastor. Joia, Ricardo, obrigado. Então, Ricardo, por favor, leia para a gente 2ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Só um instantinho. Eu pus mesmo, não sei se ficou o suficiente para você. Peraí. Oi, Ricardo, conseguiu achar? Tá.
Tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Ok, Ricardo, obrigado, viu? Oi. Então, irmãos, veja o seguinte, está muito claro nesse texto escrito pelo apóstolo Pedro, quando ele diz que Paulo escreveu, Paulo registrou, Paulo em suas cartas. As cartas de Paulo, né, nós sabemos, ela circulava entre as comunidades de crentes. Por exemplo, a carta aos Gálatas, nós sabemos que foi para a região da Galácia, que tinha 10 cidades. Cada cidade desta, dentro da região da Galácia, tinha uma comunidade de cristãos. E as cartas de Paulo, né, com toda a doutrinação da igreja cristã, circulava entre estas igrejas. Portanto, aí nós já começamos a ter a composição escrita do Novo Testamento, ok? A história da igreja cristã primitiva foi registrada pelo evangelista Lucas, que também, além do Evangelho de Lucas, ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Ambas as cartas, digamos assim, ambos os livros dirigidos a Teófilo, né? Então, esta é a comprovação que nós temos aí de que esses livros foram escritos por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, e que registraram aquilo que Deus queria que eles registrassem para que chegasse a todos os crentes, em todo lugar, em todas as épocas. E, finalmente, né, como está aí no nosso slide, o livro da Revelação, ou o livro do Apocalipse, com a sua previsão futurística, né, mostrando os acontecimentos escatológicos, os acontecimentos dos últimos tempos, ou do final dos tempos. Ok? Pastor Paulo, posso fazer uma pergunta? Não. Claro que sim. Certa ocasião eu assisti a um filme que estava passando aí de Paulo, né? Certo. E no final dos tempos lá, que ele estava... No final dos tempos dele, né? Ele estava para ser executado e tudo mais, e passou um filme, não sei se era ficção ou não, o fato de Lucas estar o visitando no final dos dias dele. Certo. E ele estava escrevendo aquilo que Paulo pedia para ele escrever, algumas cartas, algumas coisas. Isso procede ou é ficção mesmo? Isso me chamou muita atenção, porque Lucas era o médico, e no filme lá, e ele tratou da filha do centurião lá, do governador lá, da região onde Paulo estava preso. Uhum. E até por indicação do Paulo, porque ela estava por morrer, e o Lucas foi lá e tratou dela. E começou a fazer teve essas conversas que ele estava tendo lá, inclusive com aquela passagem memorável lá, de dizer que já era lucro, quer dizer, viver já era... Morrer... para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Morrer é lucro e viver é Cristo. Então, eu vi que tinha muito a ver com a palavra, mas me chamou a atenção o fato de Lucas estar lá na prisão, e se, de fato, eu não sei, eu pelo menos nunca vi isso, havia visto isso, ou se passou batido essa questão de Lucas estar escrevendo ainda, já nessa época. Eu sei que ele investigou, ele foi atrás e tudo mais, tem todas essas histórias. Mas eu queria saber se o pastor sabe disso, ou alguém sabe disso. Olha, biblicamente, a gente não tem nenhuma informação detalhada nesse sentido, tá? Agora, se você perguntar, é possível, claro, né? Porque Lucas foi
companheiro de Paulo, né, nas suas viagens missionárias, grande parte delas, pelo menos, né, chamado Médico Amado. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, portanto, ele esteve em loco com Paulo, né, e ele registrou as viagens missionárias, muitas coisas que nós lemos e conhecemos, naturalmente, Lucas estava acompanhando ali, junto, né? Já o Evangelho de Lucas, ele se baseou em Marcos para escrever, porque Lucas não foi apóstolo em loco do Senhor Jesus, né? Ele não andou com Cristo. Então, ele escreveu o seu Evangelho, buscando mostrar para os gregos que Jesus era o homem perfeito, ideal, completo, que os gregos tanto procuravam, e que era Jesus, né? Estava na pessoa do Filho de Deus. Agora, com relação a isso que foi registrado nesse filme, que foi passado nesse filme, eu não tenho nenhuma referência. Pode ser que foi assim um ato criativo, né, de quem escreveu o roteiro para colocar, né, alguma coisa a mais, ilustrativa, ou se ele tem alguma fonte de pesquisa, eu entendo que não seria a Bíblia, nesse caso, para poder dizer que esse fato ocorreu. Não sei se o pastor André tem alguma informação sobre isso. Oi, pastor. Oi. Esse filme que o Ricardo está falando é o último filme que saiu, chama Paulo o Apóstolo. Nós assistimos, né, esse filme aí. Fala sobre os últimos anos já de Paulo no cárcere, né, para ser executado. Então, o que fala, se eu não me engano, até no começo do livro, do filme, ou do começo ou no finalzinho, que fala que foram pesquisas que eles fizeram, como tem pesquisas assim, como Pedro morreu. A gente só sabe por relatos da igreja primitiva, né? Que ele morreu, crucificado de cabeça para baixo, mas biblicamente não tem esse dado. Parece que o livro foi criado em cima dessa narrativa aí de testemunho da primeira igreja, dos primeiros, né, narrativos da primeira igreja, né, dos pais da igreja, que foi assim que se deu. Que a gente sabe que foi o próprio relato de Paulo, biblicamente, né, Paulo, a maioria dos escritos dele, ele assina apenas, né, mas ele relata, principalmente o livro ali no caso, o que foi relatado nesse Paulo Apóstolo foi o livro de Atos. Então, um relato de Paulo a Lucas, né? O que aconteceu no livro de Atos, né? Como ele chegou, a conversão dele. Então, ele vai narrando, e vai aparecendo pedaços da narração dele dramatizada. Muito lindo o filme. O que o senhor respondeu é correto, a gente não sabe, a gente nunca foi buscar ali essas pesquisas, né? Mas sabe que em filmes, geralmente, eles enfeitam um pouco, né? Sempre. Para trazer um pouco mais de drama, né? Coloca um pouco mais de elementos, porque às vezes não tem tudo e precisam de alguns elementos para fazer. Mas, a princípio, foi de estudos, né, da igreja primitiva, ali, dos primeiros escritores que deixaram esses relatos, como que se deu, né? Ok. Obrigado, pastora Cláudia. Ricardo, então essa é a informação que a gente tem, né, sobre isso. Beleza. Obrigado, pastor. Ótimo. Obrigado, pastor. Ótimo. Muito bom, viu? Essas participações assim de vocês ajudam muito a gente, né? Porque a aula fica mais curiosa um pouco, né? Mais interessante. Eu estou jogando aqui no Google alguma coisa, rapidamente aqui, né? Para a gente poder capturar, ver se tem mais alguma informação que possa enriquecer a nossa aula, né? Se eu encontrar aqui, naturalmente, eu já vou compartilhar com vocês aí. Não sei se mais algum irmão ou irmã que está acompanhando a aula tem alguma pergunta nesse sentido ou podemos ir em frente? Ok? Então, O silêncio fala.
Tá certo, tá certo. Então, eu vou prosseguir aqui com a nossa aula, tá certo? Vamos em frente. Deixa eu acionar aqui os nossos slides mais uma vez. Vamos lá. Então, vamos dar a continuidade aqui. Muito bom. Muito bem. Então, nós estamos tratando, né, ou tratamos agora sobre os livros do Novo Testamento, a sua canonicidade, conforme a própria Bíblia atesta isso. Por favor, me acompanhem. Vamos falar um pouquinho sobre os livros apócrifos, que está na página 110, quase lá no rodapé da página, da sua apostila, dê uma olhadinha lá, os livros apócrifos, né? Essa palavra, ela também é originária do grego e significa obscuro, escondido ou oculto, tá? Esse termo apócrifo. Então, as características das obras apócrifas que foram rejeitadas, né, como escritura. Por que existem alguns livros? Nós já vamos ver quais são, tá? Mas por que existem alguns livros que foram considerados não inspirados? Lembram-se do início da aula, quando o nosso autor colocou sobre os padrões para atestar a autoridade e a inspiração do livro? Ok. No caso dos livros apócrifos, né, que não foram aprovados, como nós sabemos, para compor o cânon nosso aqui, protestante, né, diz assim, são 3, né? Inexatidão geográfica e histórica, tá? Também ensinamentos que contradizem as escrituras divinamente inspiradas. Não se preocupem, mais à frente nós vamos ver algumas coisas, tá? E a falta de elementos sobrenaturais acreditáveis. Eu tenho uma Bíblia aqui, que tem os livros apócrifos também. Eu li o livro de Judite e de Tobias, né? E tem umas coisas assim muito doidas, me perdoe, é um termo assim que a gente não usa muito assim, né? Não é formal, mas enfim, tem umas coisas meio estranhas realmente nesses livros, e a gente vai ver mais para frente um pouquinho, ok? Bom, livros apócrifos do Antigo Testamento foram incluídos na Septuaginta e na Vulgata, mas não no cânon hebraico. Observe isso, ok? Livros apócrifos do Antigo Testamento incluídos na Septuaginta e na Vulgata, mas não no cânon hebraico. Acontece que a Septuaginta é a tradução para o grego e a Vulgata é a tradução para o latim, tá bom? Então, vamos ver quais são estes livros que foram considerados apócrifos e não compõem o cânon protestante, ok? E também não compõem o cânon hebraico, ok? Livro de Siraque, Tobias, Judite, acréscimos ao livro do profeta Daniel, né? Macabeus 1, 2 e 3, né? Primeiro, segundo e terceiro Macabeus, livros da sabedoria, primeiro Esdras, segundo Esdras, acréscimos feitos ao livro de Esther e Baruque, tá? Então, só como exemplo, no livro de Judite, e eu li isso também, né? Eu peguei isso que está aqui na nossa apostila, mas li também no livro que eu tenho aqui, tá? Diz o seguinte, que uma jovem judia havia seduzido o rei Nabucodonosor e decapitou Nabucodonosor, derrotando o seu exército. Ora, claro que nós sabemos que isso não é verdade, basta a gente ler, né, o livro do profeta Daniel e ver que este episódio nunca aconteceu. Portanto, ele não tem embasamento histórico, porque os registros históricos, mesmo os seculares, aqueles que não estão na Bíblia, estão nos livros, dizem que Nabucodonosor não passou por esta situação aqui, né? Ele foi rei, como nós sabemos, e Daniel esteve presente durante o reinado dele. Muitos episódios aconteceram envolvendo o rei Nabucodonosor. No livro de Tobias, né, diz que o anjo Rafael, nunca mencionado no cânon sagrado que temos, foi enviado para curar Tobias de sua cegueira. Mas ele tinha que amarrar o mau espírito chamado Asmodeus.
Então, o anjo Rafael teria que amarrar o espírito Asmodeus. Se você olhar lá no livro de Judas, no versículo 9, isto contradiz esta possibilidade. Por quê? Porque na disputa do anjo Miguel com o diabo pelo corpo de Moisés, o que o anjo disse para para Satanás? O Senhor te repreenda. Ou seja, não há uma menção de que o anjo tenha amarrado, né, Satanás para poder fazer alguma coisa. Portanto, segundo a análise, veja como ela é criteriosa, segue vários, né, ou melhor, são considerados vários aspectos para ver se foi inspirado ou não, ok? Os livros apócrifos fornecem informações históricas valiosas e possuem certo valor literário, porém não estão à altura do padrão exigido. Quais são? Autoria profética, aprovação de Cristo, aceitação pela Igreja Universal, não universal do reino de Deus, tá? A Igreja Universal invisível de Cristo, né? E o testemunho do Espírito Santo. Ok? Então, os livros apócrifos, não é que eles são livros malditos, né? Eles têm valor histórico. Se você nunca leu, eu sugiro que leia primeiro, segundo e terceiro Macabeus, que narra fatos históricos da vida de Israel. Porém, não contemplou estes aspectos aqui que compõem o padrão exigido para compor o cânon sagrado, que é a autoria profética, aprovação de Cristo, aceitação pela Igreja Universal e testemunho do Espírito Santo. Ok? Vamos em frente, então. Se você quiser fazer o seu comentário, por favor, sabe que pode interromper, que nós estamos aí para que todos participem, tá certo? A necessidade do cânon. Me acompanhe, isto está na página 112, lá no pezinho, né, da página, e temos duas razões para entendermos por que da necessidade do cânon do Antigo Testamento. Por que havia a necessidade de ter esses livros? Primeiro, os ciclos de apostasia da nação de Israel, melhor ilustrado no livro de Juízes. Então, esse registro era importante, porque nós sabemos que a nação de Israel vivia, né? Ora se afastava do Senhor, seguia outros deuses, aceitava idolatrias, e aí o Senhor tinha que repreender. Então, os livros foram escritos tendo em vista a necessidade por causa destes ciclos de apostasia dos hebreus, tá? Também por causa da dispersão da sua pátria no começo do Novo Testamento. Lembram-se, né, quando o general Tito tomou Jerusalém, começou a expulsar os judeus, os cristãos também foram dispersos. Então, para poder ter uma forma de integrar os hebreus em qualquer parte do mundo, eles tinham que ter os seus escritos, a sua Bíblia, digamos assim, ok? O cânon do Antigo Testamento desenvolveu-se à medida que Israel passava por várias fases de força e fraqueza política e espiritual, né? Então, ele foi escrito, registrado, para poder ajudar a nação a se recuperar destes momentos. E nós temos muitas histórias, né? Quando a gente lembra lá da história do rei Josias, Ezequias e outros tantos, a gente vê como foi importante isso, né? Quando o povo estava para desviar-se, Deus enviava alguém para lembrá-lo daquilo que estava escrito, ou seja, da aliança de Deus com a nação. Tá? Muito bem. Os ciclos de regressão e de progressão de Israel e sua dispersão da pátria no século I eram condições que enfatizavam a necessidade do cânon do Antigo Testamento. Tá? Acho muito bom isso, né? São informações bem importantes para a gente entender esta composição. E o Novo Testamento? Bom, como o cânon do Novo Testamento ajudou os cristãos
primitivos. Estou na página 114, tá? Os apóstolos, sob a influência do Espírito Santo, foram inspirados a fim de dar orientação doutrinária à igreja. Muito importante, né? O apóstolo Paulo é considerado o grande doutrinador da igreja cristã, né? Os evangelhos, eles registram a passagem do Senhor Jesus, o trabalho de evangelização do Senhor, a obra de salvação, a morte na cruz, os seus milagres, mas o apóstolo Paulo, principalmente ele, foi o que ensinou os preceitos fundamentais da vida cristã, do caráter cristão, do relacionamento do cristão, do cristão com o mundo, do cristão com Deus, né? E é isso que nós temos hoje, é isso que nós seguimos, tendo em vista, né, que está e compõe a palavra de Deus, e é a palavra de Deus, tá? A outra coisa importante, não é? Está aí no nosso slide, a influência de Marcião e sua rejeição ao Antigo Testamento. Isso está na página 114, tá certo? Como ele tem assim uma narrativa um pouco extensa, eu não quis colocar tudo no slide, porque senão ia ficar muito carregado, como se diz, tá? Mas esse Marcião foi um dos sujeitos que começaram a introduzir, ou tentaram introduzir no meio da igreja cristã, algumas coisas heréticas, a partir das conclusões que ele próprio havia chegado. Olhe para a página 114 da sua apostila, veja ali no subtópico, no item número 2, na página 114, o tópico principal é o Novo Testamento, ali tem 1 e 2. No 2 diz assim: em meados do século II, os cristãos enfrentaram outro problema com a ascensão de um falso cânon do Novo Testamento. Observe, um homem chamado Marcião, nativo de Sinope, no litoral sul do Mar Negro, era reputadamente filho do bispo de Sinope, cerca de 140 depois de Cristo, certo? Foi para Roma e se associou à igreja ali. No entanto, por causa das suas crenças estranhas, separou-se do grupo de crentes e formou suas próprias comunidades. Olha aí. Ele rejeitava os escritos e o Deus do Antigo Testamento, acreditando que o cristianismo estava demasiadamente sobrecarregado com o judaísmo, que, segundo ele acreditava, era incompatível com o cristianismo. Ora, nós sabemos que o cristianismo teve como berço o judaísmo, né? Portanto, não poderia ser incompatível, né? Estão totalmente interligados. Segundo a sua crença, o cristianismo puro somente poderia ser encontrado nos escritos de Paulo. Baseava suas crenças no Evangelho segundo Lucas, em Atos e em 10 cartas atribuídas a Paulo, purgadas das suas corrupções judaicas. Ou seja, ele ainda retirava das cartas de Paulo qualquer menção a coisas referentes ao Antigo Testamento, porque ele dizia que não tinha nada a ver com o cristianismo, né? Bom, por causa disso, né, o que aconteceu? A igreja foi forçada a tratar do problema dos livros que seriam canônicos e, portanto, autorizados para a doutrina e vida cristã, né? Conforme veremos, a heresia de Marcião acabou levando ao desenvolvimento de um credo breve para testar a ortodoxia das crenças das pessoas. Bom, além de Marcião, irmãos, nós sabemos, temos informações, isso está na própria Bíblia Sagrada, né? Principalmente nas cartas de Paulo, a influência, a tentativa, né, dos gnósticos introduzirem as suas crenças dentro do cristianismo, fazendo uma espécie de sincretismo religioso, né? Existem muitas advertências de Paulo com relação a isso. E, além disso, ainda tínhamos os judaizantes, que eram
gente convertida ao cristianismo, mas que dizia que para ser salvo tinha que cumprir a lei de Moisés. E aí Paulo, né, teve aquela discussão muito forte, né, com Pedro, vários episódios que tratam disto, principalmente, quero frisar, nas cartas de Paulo. Então, veja, o que isso tem a ver, né? Claro, estamos falando da necessidade da composição do cânon do Novo Testamento. Por isso, desses livros serem selecionados, obedecendo aqueles padrões que evidenciam a sua inspiração e a sua autoridade. Ok? Bom, antes de irmos para a lição número 7, alguém deseja fazer algum comentário sobre o que falamos até agora? Vamos lá, se alguém tem algum comentário, quer fazer alguma colocação, tem alguma pergunta, algo que entenda que pode contribuir aqui, por favor, esteja à vontade, tá? Senão eu já vou em frente, já vou para a lição 7. Muito bem. Diante do silêncio de todos, né? Então, nós vamos em frente aí. Mas quando quiser fazer a sua pergunta, você sabe, né? Pode interromper. Bom, a base bíblica para a igreja, lição, então, de número 7. E nós estamos na página, por favor, acompanhe, 126, ok? Então, a lição 7, aqueles que a compõem, né? A base bíblica para a igreja, o que ela faz, seu propósito na terra, sua qualidade de vida, seu futuro. Aqueles que compõem a igreja, tá? Aqueles que compõem a igreja, o que esta igreja faz, qual é o seu propósito, a qualidade de sua vida e o seu futuro. É isso que a lição número 7 vai tratar. Me acompanhe, por favor, né? Eu estou agora na página 128, ok? A igreja definida é o título aí. Bom, essa palavra igreja vem de eclésia, né? Eclésia também, eclésia ou eclesia, é um termo grego que se refere a uma assembleia ou grupo de pessoas. Portanto, eclesia é uma assembleia, não importa se é uma reunião de pessoas cristãs, se é o Congresso Nacional lá em Brasília que se reúne, se são os deputados estaduais aqui na nossa Assembleia Legislativa, ou se são também os vereadores que compõem a nossa Câmara Municipal. Isto significa uma eclésia, é uma reunião ou grupo de pessoas. Que também significa o quê? Chamados ou convocados para fora, deixando seus afazeres para um fim específico. Então, era uma convocação oficial feita por alguém que tinha este poder, que chamava as pessoas para que elas deixassem os seus afazeres, saíssem para fora e se reunissem nesta assembleia para tratar de assuntos que fossem pertinentes e que tivessem relação com todas as pessoas envolvidas ali. Isto é uma eclésia ou eclesia, que daí vem o termo, né, igreja, que nós usamos hoje, né? E aí, quando a gente fala assim, uma organização eclesiástica, né, se referindo às igrejas, vem daí do termo eclésia ou eclesia, ok? Vamos em frente, então, né? Isso, se o meu slide aqui andar, vamos lá. Ok. O Antigo Testamento e a Igreja, página 129 da sua apostila. Então, na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento para o grego, né, a palavra eclesia ou eclésia no grego corresponde à palavra kahal no hebraico. Agora sim, vamos então às referências. Números, capítulo 10, versículos 2 e 7. Agora sim, acho que todos leram, né? Se todos leram, acho que foi a Vera que leu primeiro, por favor, pode ler. Depois, se não estou enganado, foi a Regina, então a Regina pode ler. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10, e capítulo 10, versículo 4. Vamos lá?
Números 10, versículo 2. E disse Moisés, o Senhor disse a Moisés, né? Faça 2 trombetas de prata batida. Elas serão usadas por você para convocar a congregação e para dar o sinal de partida dos arraiais. E o 7, Ok? para reunir a congregação, devem tocar as trombetas, mas não na forma de alarme. Ok? Então, veja, o toque da trombeta fazia parte de uma convocação especial, né? E aí se reunia toda a congregação do povo de Deus, ou seja, era a eclésia reunida, né? Vamos então para Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10, e capítulo 10, versículo 4. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. E Deuteronômio 10, 4, diz a palavra: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mais deu a mim. Então está aí a citação, né? Essa congregação, esta assembleia, é a palavra kahal no hebraico, né? Que tem o mesmo significado que eclésia, que é o termo em grego para assembleia, tá bom? Muito bem. Chamado para fora, né? É isso que significa, então, esse termo. A congregação de Israel foi chamada para fora da escravidão do Egito por um ato soberano de Deus. Ou seja, Deus convocou a congregação, convocou o seu povo por intermédio de Moisés, para que eles deixassem todos os seus afazeres, toda a sua ligação com o Egito, para caminhar em direção à terra prometida. No Novo Testamento, o que acontece? As pessoas são chamadas para fora do mundo de pecados, para uma herança maravilhosa. Então, chamados para fora da sua militância em coisas que são pecaminosas, que desagradam a Deus. Então, chamado para fora dos afazeres pecaminosos do mundo, vamos dizer assim, né? Então, é isso que significa esse termo eclésia, né? Muito jóia. E chamada para uma finalidade, né? Acompanhe, por favor. Nós estamos agora na página 130 da apostila, tá? Chamada para uma finalidade. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Veja, a igreja do Senhor, os salvos são prioritariamente chamados para fora do mundo para viver um relacionamento com Deus. Esta é a finalidade primordial. Tá? É importante a gente entender isso. Antes de fazer qualquer coisa, mais importante do que qualquer trabalho que a gente desenvolva, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Tá? Abraão foi chamado para fora da Mesopotâmia com o propósito de tornar-se o quê? Amigo de Deus. Né? Então, a primeira coisa, Deus criou ou chamou Abraão para um relacionamento. Por isso é a grande finalidade desta chamada para fora. Deus escolheu a Israel e confirmou o seu desejo de ter um relacionamento íntimo com seu povo. Tá vendo? Deuteronômio 5:29, acho que é o Francisco, né? Chiquinho, como é que tá aí? Consegue ler para a gente? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29.
Alô? Oi, fala, Chiquinho. 5:29, né? Ok. Desculpa, eu estava no outra. 5:29. Desculpa. Ok. Achei. Quem era que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. 5:29. Ok, até só o 29. Obrigado, Chiquinho. Deus abençoe. Ok. Muito bem, então aí está, Amém. né, a expressão amorosa de Deus, né? O quanto Deus queria tratar de forma íntima, pessoal, com a sua nação, tá? Então essa é a grande finalidade do chamado para fora, né? Mas também fomos chamados juntos. Eu gostei muito dessa expressão que o nosso autor colocou aqui, que ele chama de comunidade contínua. Olha que coisa legal isso, né? É a comunidade que caminha junto, né? Todos os membros caminham juntos na mesma finalidade, no mesmo objetivo, né? Uma comunidade contínua. Fomos chamados para estar juntos. É isso que significa, né? Também fomos chamados para um lugar. A peregrinação à Terra Prometida exigia passar pelas provações do deserto. A Assembleia Hebraica, ela precisava de disciplina, organização, fé e visão. É importante isso aqui. Eu vejo isso como uma, digamos assim, alguns parâmetros para nós usarmos na igreja local, como líderes, seja pastor, seja líder de algum ministério. A congregação, os membros, né, essa comunidade contínua, precisa desses elementos: disciplina, organização, fé e visão. Muito importante isso. E o povo de Deus deveria manter-se fiel à aliança. Veja que importante isso. Se tem algo que Deus sempre preservou, e até hoje é assim com Deus, ele não muda, é a questão de nós estarmos aliançados, né? É um pacto indestrutível, imutável. Esta aliança é permanente, né? E Deus é muito fiel à aliança que ele faz com o seu povo, né? Muito bem, vamos em frente. Vamos mudando de assunto aqui, de tópico, né? Estou agora na página 133, tá? Os evangelhos e a igreja. Vamos juntos? Temos mais referência bíblica aí, tá? Quem estiver na vez, por favor, já se prepara. Não sei, penso que é a Noelene, acho que vai ler agora, mas vamos lá. Não sei se é, mas se não for... Ok, eu já separo aqui. Já separa aí, então vamos lá. A palavra eclésia aparece apenas 2 vezes nos evangelhos. Veja, irmãos, que coisa interessante. E as 2 referências se acham em Mateus 16:18 e 18:17. Vamos ver. 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o 18:17, quer que eu leia também, Paulo? Também, pode ler. 18:17. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ok, obrigado. Então, veja, quando você lê aí a palavra igreja, o termo igreja, lembre que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, aí é eclésia mesmo, tá? Que significa esta assembleia, né? Essas pessoas que, por uma convocação especial, são reunidas para tratar de questões que são de interesse coletivo, tá? Então, nos evangelhos, esta palavra só aparece 2 vezes. Aonde ela vai aparecer várias vezes nas outras cartas, nos demais livros, né?
as epístolas gerais, a epístola de Paulo, Apocalipse, né? Enfim, nos outros livros do Novo Testamento, onde nós temos mais referências, onde aparece mais a palavra eclésia. Por quê? Porque a igreja estava se formando, né? Nós vamos ver mais à frente aí quando é que, de fato, é considerado o marco do nascimento da igreja de Jesus, tá? Bom, Jesus formou um grupo de seguidores que seria capaz de transformar dramaticamente o mundo. Gostei muito também dessa expressão, né? Porque os discípulos, os apóstolos, com a pregação do evangelho, com a operação dos sinais, dos milagres de Deus, eles levaram a mensagem que transformaria mesmo dramaticamente o mundo, tá? O propósito da igreja, da eclésia de Jesus, é universal, não é só local ou só num país, né? Ou só de uma nação, mas abrange a todas. Foi o que Jesus disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Tá? Muito bem, vamos em frente. Estou na página 134 agora, tá? O povo de Deus no Novo Testamento. Temos referências. Quem está na vez aí, por gentileza, acho que é a pastora Cláudia, né? Pastor André, depois vem o Ricardo. Por favor, me ajude se eu estiver enganado. Vamos lá, então. As bênçãos da aliança estariam disponíveis para todos. Vamos ver isso? Lucas, capítulo 2, versículo 10. Tá, Lucas 2:10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Ok? Então, estas novas de grande alegria seria para todos, tá? A responsabilidade de realizar os propósitos de Deus no mundo não seria apenas de Israel, mas de todos os crentes em Jesus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pronto, aí está um texto clássico, né, que comprova isto, né, que a todos os salvos em Cristo compõe esse grupo de pessoas, que agora é responsável para proclamar as maravilhas de Deus no mundo, tá? O povo de Deus deve ser separado dos valores, comportamentos e atitudes do mundo de pecados. Esse chamado para fora é chamado para fora desse sistema de rebeldia e pecado contra Deus, que a Bíblia classifica como sendo o mundo. Evidentemente que ela, nesse caso, não se refere ao mundo criado por Deus, mas, volto a frisar, refere-se ao sistema de rebeldia, de pecado contra Deus, tá? E vamos, então, agora para a referência de Gálatas 6,16. Aliança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Vamos lá. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Ok? Conforme essa regra, claro, Paulo está escrevendo, e o Israel de Deus está se referindo ao Antigo Testamento, à nação escolhida por Deus, né? Então, esta aliança, ela transita do Antigo para o Novo Testamento. Podemos lembrar da celebração da ceia, quando o Senhor diz para os seus discípulos, nós lembramos muito bem, né? Este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, né? Então, nós temos aí a palavra aliança, mais uma vez, mostrando o propósito claro de Deus, tá? E vamos agora, então, para a nossa última lição de hoje. Estou agora na página, acompanhe comigo, 140, a natureza, não é do igreja, me perdoe, mas é a natureza da igreja, lição 8, né? Os conceitos da igreja universal e da igreja local. Isso é bem interessante,
bem importante, vai trazer para nós muitas informações preciosas, tá? Bom, a definição da igreja. A igreja universal diz respeito a todos aqueles que, mediante a fé em Cristo, se tornaram parte da família de Deus e são provenientes de todos os períodos de tempo, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Ou seja, a salvação foi estendida a todos os seres humanos, porque era o propósito de Deus, né? Resgatar o homem, trazendo-o de volta para a comunhão com Deus, para estar diante de Deus, tá? Então, a Igreja Universal, conforme a gente está habituado, né, a expressar, é a Igreja invisível. Não é invisível porque é impossível de vê-la fisicamente, mas é porque ela é tão grande que não há como vê-la no todo, né? Portanto, se classifica assim como a Igreja Universal Invisível, né? A Igreja Local, né? A Igreja Local fornece o quê? Uma estrutura para as pessoas. A comunhão dos santos, a adoração pública, o crescimento e o serviço cristão. Por isso que a igreja local é fundamental, né? Aqueles que se sentem insatisfeitos com a igreja local, que por algum motivo não conseguem mais estar em comunhão com os irmãos naquele lugar, se quiserem sair, naturalmente são livres para fazer isso, mas não têm autonomia para dizer assim, eu não preciso de igreja, não preciso estar em nenhuma igreja, porque eu posso servir a Deus sozinho, em casa. Não, isso não é bíblico. A pessoa pode até achar que tem razões suficientes para ter esta autonomia. Mas isto não é bíblico, se não é bíblico, fere o princípio de Deus. Se fere o princípio de Deus, vai perder bênçãos de Deus, vai estar em desacordo com aquilo que a Escritura ensina, tá certo? Voltando e frisando, né? A igreja local fornece essa estrutura. Olha que coisa boa. A comunhão dos santos, a adoração pública, o crescimento e o serviço cristão. Bom, numa comparação resumida entre igreja universal e igreja local, podemos dizer o quê? Que são compostas por pessoas e uma é a expressão da outra. A igreja universal é invisível pelo fato de não podermos vê-la na sua totalidade, mas podemos ver sua expressão na reunião de crentes na igreja local. Ok? Muito bem. Vamos então em frente, né? Vamos para a fundação da igreja. Estou na página 145 agora, ok? Bem, segundo os estudiosos, né, o que mais se concorda, né, entre os estudiosos das Escrituras é que a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus, é claro, que abrange todos quantos confiaram e confiam nele para a salvação. Então, a igreja é fundada, ou a igreja é composta, a assembleia é composta pelas pessoas. O prédio, que nós chamamos de igreja, né, na verdade não é igreja propriamente dita, mas é o local onde a igreja se reúne, tá? A pergunta, então, quando Cristo fundou a igreja? Vamos aos textos bíblicos, por favor, quem está na ordem, na sequência de leitura. Mateus, capítulo 16, versículo 19, e depois nós temos Atos, capítulo 1, versículos 4 e 5, e ainda, Atos 1, 4, 5 e 8, e ainda o capítulo 2, versículo 4 também de Atos. Vamos, por favor, aí tem que ser na ordem, tá? Primeiro Mateus 16, 19. Eu acho que sou eu. Então, vai lá, Vera. Mateus 16, 19. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus está deixando bem claro que ele vai edificar a sua própria igreja, certo? Agora, vamos ver quando isto se consolidou de fato. Atos, capítulo 1,
versículos 4, 5 e 8, e depois o capítulo 2, versículo 4. Só um pouquinho, pastor. Ok. Atos 1, 4, né? 4, 5 e depois o 8. Certo. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 8, né, pastor? 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E o 2, 4. Ok. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ok. Obrigado, Regina. Então, Nada. veja o seguinte. Pastor, Oi. pastor, só uma correçãozinha ali no endereço da leitura da Vera. Na verdade, é 16, 18. E não 19. Obrigado. Por favor, leia então. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre Certo. esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perfeito, Ricardo, obrigado. É isso mesmo. É. Veja, quando Jesus usou o verbo, ele usou no futuro. Eu edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja ainda não havia sido formada, ou ela ainda não havia sido edificada. Edificada no sentido de construção, não de fortalecimento espiritual, ok? Então, e aí ele vai dizer lá em Atos o seguinte: não saiam de Jerusalém, fiquem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus está dizendo? Lá no Evangelho de João, ele diz assim, né? Capítulo 16, se não me falha a memória, 15 ou 16, né? Eu vou para o Pai e vou rogar que ele envie outro consolador que fique convosco. Ou seja, enquanto Jesus estava com os discípulos, eles poderiam atuar, agir, né? Quando Jesus fosse retirado, eles deveriam aguardar o envio do Espírito Santo para que então a igreja passasse a ser efetivamente edificada, construída, ou seja, que ela nascesse. Então, o que se diz, o que se defende, é que a igreja cristã nasceu no dia de Pentecoste, em Jerusalém, por ocasião do derramamento do Espírito Santo sobre aqueles 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo, tá? E conforme os textos aqui que os nossos irmãos acabaram de ler para nós, ok? Muito bem, vamos em frente. A substância da sua fundação. Tá? Isso está na página 147. A fé na divindade do fundador é essencial para a tarefa de edificar a igreja. Veja, a substância, né? Aquilo que compõe a essência, está na fé em Jesus, que é o fundador e edificador da sua própria igreja. Agora, temos outra referência. Quem estiver na ordem de leitura, por favor, leia Efésios capítulo 5, versículo 27. Se não me falha a memória, é o Francisco, né? Efésios 5, 27. 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Muito bem. Então, nós temos aí a característica da igreja de Cristo, né?
a igreja do Senhor Jesus, sem mácula, sem ruga, né? Esse é o fundamento, é a essência, tá? Ela deve ter um fundamento divino sólido e imutável, a igreja, e embora a igreja tenha um fundamento divino, ela também possui o aspecto humano, tá? Então temos que considerar isto, ok? Vamos então ver alguns símbolos, né, que dizem respeito à igreja. É importante isso aqui, bem legal. Página 148, né? Quais são os símbolos da igreja? Primeiro, a igreja simbolizada como um edifício, ok? Quem está na vez, por gentileza? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. E depois, quem estiver na sequência, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, por favor. 1 Coríntios 3, 9. Pois Ok. nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E agora, 2 Pedro 2,9. 2,5. 2,5. 2 Pedro 2,5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador de justiça, e mais 7 pessoas. Opa, esta referência... 2 Pedro. Será que é 1 Pedro? É Deve ser 1 Pedro, pastor, É perdão, 1 Pedro. o erro foi meu na hora de 2,5. construir o slide. 1 Tá. Pedro 2,5. Então, vamos lá. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas Isso. na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Ok, obrigado, pastor. Então, a igreja agora é simbolizada por um edifício, viu? Os textos que foram lidos, né? Então, todos os crentes da igreja formam o templo de Deus, mas individualmente, cada crente também é um templo, e é o templo do Espírito Santo, ok? Então, veja, a igreja como edifício. Agora vamos para outro símbolo, né? A igreja como noiva. Temos uma referência, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Quem estiver na vez, por favor. E o outro irmão ou irmã vai ler, então, Efésios 5, 24 e 25. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ok. A outra referência, Efésios 5, 24 e 25. Quem está na vez? Acho que é o Será que Ricardo. sou eu? Sou eu? É você, Ricardo. Então, vamos lá. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres, prestem atenção, sejam a todos submissas a seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ok. Então, a igreja como a noiva, né? A noiva é sem mácula, virgem. Por quê? Essa comparação diz respeito a esta lealdade, como está no nosso slide aqui, ó. Lealdade, devoção, pureza moral e pureza doutrinária, relacionamento. Por isso que é comparada, né? Ou simbolizada aqui pela noiva, a igreja do Senhor. Porque ela deve ter este caráter, né? A noiva do Senhor Jesus não pode estar misturada, vamos dizer assim, né? Com comportamentos, valores e atitudes do mundo de pecados. Não pode. Ela tem que ser sem mácula, é o que Jesus ensinou. E o outro símbolo, a igreja como um corpo vivo, um organismo. Vamos lá, quem está na vez? Romanos, capítulo 12, versículos 4 a 8, e depois o outro irmão, outra irmã vai ler Efésios 4, 16. Eu acho que sou eu. Romanos 12, 4 a 8. Porque assim como num só corpo
temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ok. Efésios 4,16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ok, obrigado, irmãs. Então, veja, aí a igreja como um corpo vivo, um organismo, né? Paulo faz essa analogia muito bem, né? Tanto em Romanos quanto em Efésios, nos ensinando, então, esses aspectos. Então, isso nos ajuda a ter uma visão prática da igreja. Quando a gente olha para um edifício, para uma noiva ou para um corpo, um organismo vivo, nós podemos identificar na sua fisiologia, não na sua anatomia, né, mas na sua fisiologia, a forma como as partes funcionam, nós entendemos, então, a igreja como corpo de Cristo, tá bom? Então, os corpos sadios se reproduzem naturalmente. Por isso, se uma igreja for realmente viva, ela produzirá filhos espirituais. Isso é bem importante, né? Vamos lá? As características desta igreja, então. Estou na página 150, ok? A igreja, irmãos, ela é formada por pessoas de diferentes lugares. Por isso, seu crescimento e sua adoração é vista por diferentes perspectivas culturais. Isso é tão importante, né? Quando a gente vê, né, o pastor Horácio, né, a Marta, e mesmo o Marcelo e a Luana, que vêm de países africanos, né, atuam lá, melhor dizendo, eles, enfim, eles têm um jeito deles de adorar a Deus, tá? E a igreja é formada por pessoas assim, né? De diferentes lugares, diferentes culturas que expressam a sua adoração ao Senhor com base naquilo que eles conhecem, com base na sua formação cultural, tá bom? Vamos ver primeiro, então, a questão do crescimento da igreja. Quem está na ordem, por favor, Efésios capítulo 4, versículo 13. Efésios 4:13. Ok? Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ok? Então, o crescimento da igreja tem um padrão, um modelo para atingir. Qual é? A estatura de Cristo. Ser como Cristo, tá? Agora, vamos ver o que mais Deus nos dá e a sua palavra nos ensina a respeito do crescimento. Quem está na ordem, por favor? Os dons ministeriais. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13. Efésios 4, 11 a 13, né? Isso. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, antes da próxima leitura, aliás, o próximo texto ele é meio extenso, então a gente vai deixar essa leitura de fora agora, eu apenas vou fazer alguns comentários, ok? Agora, esse texto que a pastora Cláudia leu, que fala sobre os dons ministeriais, veja, isso está muito claro, porque
para o crescimento da igreja, para que a igreja se desenvolva, seja edificada como corpo de Cristo, dentro do padrão de Deus, ela precisa ter estas categorias, que são apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, e esqueci de alguém aí, né? Apóstolos, mestres, evangelistas, apóstolos. Isso. Ok. Então, essas funções é que, de fato, levam a igreja ao seu crescimento. Portanto, precisa ter esses ministérios dentro da igreja cristã, todos eles atuando, todos eles são importantes, não é? Se nós tivermos, assim, só evangelistas, por exemplo, há uma tendência natural, claro, de nós sempre queremos reunir pessoas para ganhar almas para Cristo, mas poderíamos ter, digamos assim, uma parte que não vai funcionar bem, que seria o discipulado, o crescimento, o desenvolvimento, o ensino cristão, né? Tudo isso é importante. Agora, em termos dos dons espirituais, eu vou pedir, acho que ao pastor André, capítulo 12 de Romanos, então, pastor André, do versículo 3 a 8, por favor, leia para a gente. Só essa referência. Ok. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ok, pastor, obrigado. Na sequência aí, eu gostaria que o próximo, né, que já iria ler, leia em 1 Coríntios, capítulo 12, por favor, apenas o versículo 4. Ok? 1 Coríntios, capítulo 12, só o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ok. Mais alguma Ricardo, coisa? não, pode ler o 5 e o 6, por favor. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas relações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Tá. Então, veja, conforme a versão bíblica que a gente esteja utilizando, os termos podem ser um pouco diferentes, né? Eu pedi para ler esse trecho, porque fala sobre os dons espirituais, e eu quero destacar para os irmãos, nesse texto, a forma como Paulo está ensinando isso. Porque ele apresenta 3 categorias aqui, tá? Ele diz assim, primeiro, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dons. Há diferentes tipos de ministérios. Mas o Senhor é o mesmo. Ministério quer dizer serviço. E há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, veja, essas são as atuações, não vamos falar sobre os dons espirituais, mas só para a gente entender como é que a igreja é edificada. De que forma os dons, os ministérios e as manifestações do Espírito Santo contribuem para o crescimento da igreja cristã. Ok? Muito bem, vamos em frente. Como se avalia o crescimento espiritual? Pelo desejo de ser como Cristo
que envolve obediência, amor integral e afastamento do sistema pecaminoso que é no mundo. Aí a gente avalia o crescimento espiritual, ok? A prática dos ensinos bíblicos se constitui no padrão que usamos para avaliar nosso progresso espiritual. Ou seja, eu conheço a Escritura e a pratico. Se eu ouvir e não praticar, né, como disse o Senhor Jesus, serei comparado com um homem tolo, né? É a expansão da igreja. O crescimento numérico também é importante, porque diz respeito ao trabalho de ganhar almas para o reino de Deus. Então, a igreja deve crescer o quê? Qualitativamente e quantitativamente, né? Na qualidade da comunhão com Deus, mas também no número de pessoas, porque são almas ganhas. É isso que o autor está se referindo. E crescer numericamente implica também em fazer discípulos. Não é juntar gente, né? Como alguns pastores, né, de algumas denominações adoram fazer, reunir bastante gente. Não, é fazer discípulos. Esse é o sentido bíblico, né? E a outra característica aí, com essa vamos finalizar a aula, né, é a santificação. Por favor, quem está na vez, Efésios 5, 26 e 27, tá bom? Vamos lá? Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. Acho que é a Vera, né? Eu encontrei aqui, qualquer coisa posso ler. É? Então lê, não. Pode ler. 5, 25. Capítulo 5, 26 e Maridos, 27. amai vossa mulher. Deu uma... Oi, desculpa, sinal. falhou a 5, 25. Vai lá, 26 e 27. No... Capítulo 5. Tá, 25 a 27, né? 26 e 27. Maridos, amai vossa mulher. 26 e 27. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio de lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ok. Vera? 2 Coríntios 6? Isso, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Ok. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles. Não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ok, obrigado, Vera. Então, a santificação. Está aí essa expressão que está no versículo 17, né? Portanto, saiam do meio deles e separem-se, né? Santificar-se é separar-se. Então, a outra característica da igreja, além do crescimento, claro, a santificação, a separação do sistema pecaminoso deste mundo. Porque o sistema de valores do mundo não é espiritual, é claro, mas ele é carnal, né? Vamos para frente. Quem está na sequência já separa aí Hebreus 12, 14, né? A igreja deve fazer o mundo saber que Deus é santo e que seu povo está separado para ele. Hebreus 12, 14. Vamos lá? Acho que é a Regina, né?
Ou quem localizar antes o texto e quiser ler, pode ler. Já localizei. Ok, Regina, por favor. 12 e 14. Hebreus 12, 14. Exortação à paz e à pureza. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem, ótimo. Então, aí está o texto, né? Sem a santificação, ou seja, sem a separação, afastamento, né, desse sistema pecaminoso que é no mundo, não há como entrar no reino de Deus, né? Não há como herdar a vida eterna. Quer dizer, ninguém verá o Senhor, né? Se não se separar efetivamente. Esse é o grande desafio da Igreja do Senhor Jesus, é viver uma vida santa, separada para os propósitos de Deus, né? Agora, claro que para que isso se consolide aí, né, a igreja deve aprender a viver sob o controle do Espírito Santo, tá vendo? Isso é muito importante. Nós temos essa referência um pouquinho extensa, nós não vamos ler agora, né? Depois você pode ler Romanos 8, 5 a 17, tá? E você vai ver o texto que fala, né? Não viver mais segundo a carne, mas viver segundo o Espírito, ter a mentalidade do Espírito Santo que leva à vida e paz, né? A mentalidade da carne inimiga de Deus, porque não se submete a Deus, né? Enfim, a santificação. O alvo da igreja, para finalizarmos então, deve ser alcançar o padrão de Cristo a fim de cumprir os seus propósitos, né? E com isso, então, amados, nós terminamos aí as nossas lições de hoje. Gostaria de dar um tempo, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, fazer algum comentário, por favor, fique à vontade. Oi, pastor, eu Oi. e o André, nós já fizemos a prova. Sim. E a gente só está com dificuldade na primeira. Eu não sei se alguém já conseguiu responder a prova também e consegue nos ajudar. Vamos lá, vamos tentar. A primeira que a gente teve só dificuldade, as outras a gente conseguiu. Então, a primeira ali, a participação do homem na formação do cânon não lhe confere autoridade maior que a da própria Bíblia, pois a gente está entre a A e a B. Eu acho que pois os homens apenas aplicaram regras divinas para canonicidade. Ou se não é as regras humanas para a canonicidade, concordam com a palavra de Deus. Então, sempre essas duas. Não, porque... não são regras humanas, né? Não são regras humanas, né? As regras são de Deus e os homens aplicaram, né? Porque essas regras têm a ver com a inspiração, a fonte, né? Ok. Não sei se todos concordam, né? Ok? Será que ficou sanada a dúvida? Sim, era essa dúvida que eu tinha, porque eu estava fazendo uma outra interpretação, que as regras humanas para a canonicidade, eu pensava assim, os homens estabeleceram o que eles iriam buscar nos livros. Né, vamos supor, qual livro que repete, que fala, né? Então, eles traçaram regras, mas elas tinham que concordar com a palavra de Deus, tinha que estar dentro, não eram regras aleatórias, tinham que ser regras que concordassem com a palavra de Deus. Por isso que, para mim, a B estava muito forte. Ok. Bem, meus irmãos... Eu só tenho só uma coisinha, pastor. Na prova anterior lá, na prova anterior, na questão 21, que eu acho que deve ter alguma coisa errada. Não, ok, vamos ver aqui. E fala os manuscritos do Mar Morto foram descobertos cerca de 1947. Entretanto, eles foram escritos... É a letra B. Pois é, mas só que na apostila está entre os anos 270 anos de Cristo. Então, mas ali, ó, depois de Cristo, e não 100. Sim, mas ali eu acho que é o que mais... que tem essa discrepância, mas é o que mais se encaixa. Porque os outros não se encaixam.
Isso eu sei, mas... Não está exato. Não está errado, não está certo, né? Não está preciso. Não está certo, tá? Não tá exato como a gente achou no livro, né? No É. livro tem até 70, mas é o que a gente achou que era o que mais se enquadrava. Não tem outros, os outros nenhum aqui se enquadra. Não sei se é o caso de fazer observação lá para eles, mas enfim. Eu acho que é bom, Ricardo. Tem aquele papel de observação. Uhum. É isso mesmo, é isso mesmo. Tá certo. É que na página 94 ali tem a referência certinha ali. Na página 94. Isso, o último parágrafo lá. As descobertas notáveis dos rolos no Mar Morto em 1957 revelam o alto grau de exatidão dos relatos bíblicos, dos eventos históricos. Esses manuscritos foram feitos entre os anos 200 a.C. e 70 depois de Cristo. Ok? E a pergunta... Falar é 100 depois de Cristo, não 70, né? Entre 200 a.C. e 100. É essa mesmo, Ricardo. Não tem outra opção, Ricardo. Essa daí é a que mais... Só que era bom colocar lá como essa observação, né? Pois é. Porque o 200 AC e 100 DC, né? No caso 70 DC, está entre 200 e 100. Só que, claro, 200 AC, 70 DC, né? É isso mesmo, é a letra B, com certeza. Beleza. Ok? Ok, meus irmãos, mais alguma questão que queiram levantar? Por favor, aproveitem. Ok. Bom, sim. Mais uma vez, obrigado. Opa. Obrigado pelas mensagens que tem mandado, tem edificado minha vida. Amém. Tem sido cirúrgico na minha vida. Benção. Que bom. Glória a Deus por isso, Ricardo. Quero te incentivar a continuar mandando as mensagens, fazendo essas gravações. Isso tem sido bênção, acredito que para as pessoas que estão recebendo, mas Amém. também, mas eu quero testemunhar aqui que eu tenho recebido, lido e tem sido cirúrgico, assim, as coisas os assuntos que o pastor tem pautado, as coisas que o pastor, a forma como Deus está te usando e tudo mais, é de Deus mesmo. Então, eu quero te incentivar a continuar nesse propósito aí, que tem sido muito bacana para nós. Pelo menos para mim, eu tenho sido muito edificado com as duas palavras. Obrigado, obrigado. Ore pela gente, né? Porque esse é o nosso trabalho, nós como pastores, né? Que a gente precisa ter sempre algo para edificar a fé dos irmãos, né? Como o pastor André tem feito também o seu trabalho, né? O pastor Almir, que sempre nos manda alguma coisa escrita também, né? É o nosso compromisso com o chamado que recebemos de Deus, né? E a gente fica feliz de ouvir esses testemunhos, né, Ricardo? Porque isso nos alegra, porque a gente quer ser bênção, quer ver Deus nos usar, né? Eu sempre costumo pensar assim, a vitória, ela é nossa, mas a glória é sempre de Deus, né? Porque tudo vem dele e nós dependemos dele, né? Amém. 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 Bênção, pastor. Obrigado, viu? Foi bênção. Fala aí. É um estudo tão interessante, né? A gente vê essa questão da palavra, como Deus preservou, como que passou no tempo, tudo chegou, né? Essa compilação, então é tão edificante. Obrigada, pastor, pela sua oração. Obrigado, pastor Paulo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença e pela ajuda, pela participação na aula, viu? Foi muito bom. Obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida. Amém. Pastor Paulo, Amém. o senhor já me incluiu no grupo, pastor?